Oi, pessoal, bem-vindo a mais um episódio do nosso Safety Pod. É o nosso podcast que fala sobre segurança, meio ambiente, bem-estar. E eu sou a Bruna. E eu sou a Samantha. E hoje a gente vai falar sobre um tema que muitas mulheres conhecem, que é o malabarismo que a gente faz entre trabalho, casa, filhos, estudos, tudo mais. Exatamente. A gente sempre entrega tudo e mesmo entregando tudo, a gente quer entregar mais ainda, né? E aí, Samantha, você já se viu procurando, ajudando, sempre colocando as pessoas em primeiro lugar e a hora que você vê, você ficou ali de escanteio? Eu acho que a gente faz isso sem perceber e mais do que a gente gostaria, não é? E é verdade. E aí, para isso que a gente está aqui com 2 convidadas incríveis, para falar um pouquinho sobre esse cuidar de si e não só dos outros, né, e da nossa saúde mental. Então a gente está com a Gislaine e com a Fernanda, sejam bem-vindas. Obrigada, meninos. Pode se apresentar, Gi, pra gente? Bom, eu sou a Gislaine Tronto Cury. Atualmente eu estou como business partner aqui na Longping, né? E é um prazer enorme estar aqui com vocês. Sou mãe da Sofia de 10 anos. E é um prazer enorme estar aqui batendo esse papo com vocês. Obrigada, Gi. Olá, meninas. Eu me chamo Fernanda, eu sou consultora em saúde, sou graduada em enfermagem já há 18 anos e hoje eu trabalho com práticas integrativas de saúde, né, olhando para o nosso bem-estar, para a nossa prevenção, para ter qualidade de vida. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Obrigada a vocês por terem aceito esse bate-papo aqui com a gente. Hoje, por que você acha que hoje as mulheres acham que precisa tanto, eh, se doar tanto para outros? E a gente tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo, a gente se esforça no trabalho, a gente se esforça em casa, a gente se esforça nos estudos. Você acha de onde surgiu isso? Sem dúvida, Samantha, eu entendo que tem um cunho da cobrança da própria sociedade, né? Então tem um cunho da sociedade em que a gente está inserida, mas também tem uma autocobrança muito forte de nós mesmos, mulheres, né? Em que sentido? Em muitos momentos, né, historicamente aí falando, a gente começou a ocupar espaços na sociedade, nas empresas, nas organizações que até então eram ocupadas só por homens, né? Então isso faz com que a gente tenha essa autocobrança com a gente mesmo, dessa competitividade, né? E sempre ser melhor e tentar segurar todos os pratinhos sem deixar cair nada, né? Família, trabalho, saúde, estudo. Então, eu entendo que tem uma cobrança, sim, da sociedade, tem uma questão social, cultural, histórica, e que a gente começou a regar isso e trazer isso como uma autocobrança muito forte, né? E que a Fernanda pode falar, e em muitos momentos pode ser, inclusive, muito prejudicial para a nossa saúde. Exatamente. Você que está na área de saúde, Fer, o que que você tem visto, né, qual é o impacto dessa cobrança que a gente tanto se coloca? Eu vejo que a gente está vivendo uma era muito digital e com isso está prejudicando muito a qualidade do nosso tempo. Então eu consigo observar que a gente está tendo muito diagnóstico de ansiedade, depressão, burnout, pânico, que vem recorrente a essas cobranças que a Gi falou, né? Esse busca por perfeição e dar conta de todos os pratinhos. E para a mulher isso acaba sendo um pouco mais intenso, porque ela assume o papel profissional, o papel executivo, mas ela também assume o papel de mãe, mas ela também gerencia a casa dela, né? E eu brinco, eu falo que quantas somos em uma só, né? Porque a gente é a esposa, a mãe, a filha, né, a profissional. Então é muita coisa dentro de uma pessoa só, e a gente precisa olhar com muito carinho para o nosso ser, porque senão a gente evolui aí para uma série de doenças que englobam muito a saúde mental. E é um tópico que está tão em alta, né, esses dias saiu uma reportagem falando sobre a saúde mental, quanto isso está impactando hoje no Brasil, tanto é que a gen olhando pra minha área de segurança do trabalho, hoje é algo que a gente tem que tratar aqui dentro, né. E aí os índices falam que as mulheres são as mais impactadas nesse quesito. Sim. Você vê isso, Gi? Sim, eu vejo, né, principalmente por isso que a Fernanda falou, né, além de todos os outros papéis que os homens também ocupam na sociedade, a gente tem alguns extras, né, de mãe, de esposa, de filha. Hum. Então eu entendo sim que isso é um ponto pra gente se atentar, né, e muitas vezes ele vem carregado de muita culpa, né. Eu falo que a mãe, ela já quando a gente vira mãe, a gente já assume esse sentimento de culpa, né. Então essa necessidade também de estar fisicamente o tempo todo com o filho, por exemplo,
ele é muito carregado de culpa. E aí é um sentimento que não ajuda muito, né? Pelo contrário, ele só prejudica e traz mais ansiedade aí durante esse processo. Exato. E isso até era a pauta da nossa conversa até chegar aqui, né, Fer? Falei: "Ai, Fer, como que é a vida profissional, né, de quem tá empreendendo nesse meio?". Aí eu perguntei se ela era mãe, ela falou que ainda não. Perguntou pra mim se é mãe, eu falei: "Ainda não". Então, presta atenção na sua carreira profissional, vê o que você quer, É, porque depois que vira mãe, vira uma chavinha, né. e aí, de novo, a cobrança, né? Da gente conciliar mais um papel, né? Dentro da sua rotina e das suas prioridades. Então, realmente é uma cobrança muito grande que a gente tem com a gente o tempo todo. Pois Né? E é. depois que a gente vira mãe, isso eu percebi que aumentou bastante. E acho que isso é muito de nós, né, porque eu tive uma conversa com meu marido e ele falou assim: "Por que que vocês mulheres se cobram tanto, né, por que vocês não conseguem viver, assim, mais levemente o dia a dia?". Mas é muito de nós isso, né. E aí o corpo fala, né, Fer? Com certeza, mas eu acho que também vem essa cobrança da sociedade, né, porque vocês veem, hoje a gente ouve tanto falar em feminismo, em machismo, e a gente não entende que é uma pauta que vai além. Por que que vai além? Antigamente, né, num passado muito recente, porque isso acontece aí na geração das nossas avós, a mulher era condicionada a tomar conta só da própria casa. A gente vinha de uma linhagem de 5, 6 filhos, nunca perguntaram para essas mulheres se elas quiseram ter 5, 6 filhos, né. Fora o tanto de óbito fetal que tinha. E hoje que elas estão aí com 80, 90 anos, a gente vê vários casos de pessoas demenciando em recorrência a esse passado, onde elas foram tolhidas de ser o que realmente queriam ser, né. Então a gente hoje que a gente tem essa consciência, a gente precisa olhar para isso com muito carinho. E até pegando um gancho, né, do corpo fala, eu brinco muito nas empresas que eu faço palestra, que eu sempre pergunto: "Quem quer viver até 90 anos andando de bicicleta, viajando e sendo saudável, fica em pé", todo mundo levanta. Hum. Aí eu pergunto: "Quem está se exercitando, dormindo bem, comendo bem, pode ficar em pé", todo mundo senta. Exato. Então a gente judia muito da nossa saúde e do nosso corpo, né, e a gente precisa olhar para isso de uma forma muito carinhosa, porque o tempo está passando. Uhum. Eu acho que a gente acaba se sobrecarregando sem perceber. Exatamente. A gente vai pegando tudo e puxando tudo que a gente consegue, puxando coisa que nem é nossa, e a gente só descobre depois quando a gente fica mal, que surge algum problema de saúde, alguma coisa. Vocês acham que teria algo que a gente conseguisse? Porque eu falo isso por nós, mas a gente não percebe que a gente está sobrecarregado e a gente não percebe que quando outras pessoas estão sobrecarregadas e precisando de ajuda. Vocês acham que teria algo que a gente conseguisse uma visão melhor, tipo assim: "Ah, essa pessoa tá sobrecarregada, eu tô sobrecarregada". Eu acredito muito no autocuidado. Tanto é que eu estava comentando agora nessa nossa conversa, que eu venho do mundo corporativo, né, as minhas especializações são em grandes empresas de saúde, que eu trabalhei, fiz saúde da família para olhar para um contexto social. Só que depois da pandemia me virou uma chave. O que que realmente importa? O que que nós estamos fazendo Uhum. aqui? Por que que eu estou me sabotando tanto, judiando tanto de mim, se a gente não tem certeza do amanhã, o que existe é o presente, é o agora, né. Então eu acredito muito no autocuidado. E as pessoas acham que esse autocuidado está muito distante, né. Eu escuto pessoas falam assim: "Ah, mas para se cuidar tem que ter dinheiro. Ah, mas para se cuidar tem que ter tempo". Gente, o autocuidado nosso pode começar num banho. O simples fato de você preparar o seu banho. Vocês lembram como foi o banho de vocês ontem? Tá tão automático que a gente não lembra, a gente sabe que a gente usou. Verdade. Mas será que eu tomei com aquele sabonete que eu gosto do cheiro? Será que eu me permiti sentir eu lavar meu cabelo? Usou Será mais que eu um shampoo bom. vivi será que eu vivi o meu momento presente? Hoje a gente fala muito, né, nas consultorias integrativas, na saúde integrativa, de mindfulness. Significa atenção plena. Todo mundo acha que meditar é ficar esperando vir, né, uma luz suprema. E não é isso, é você pôr atenção no momento presente. Então eu vou tomar o meu banho, eu vou me permitir usar uma toalha macia que eu gosto, eu vou comprar o sabonete que eu gosto, e assim eu vou entrar no banheiro e me permitir ali meus 20 minutos, eu comigo mesmo. Hoje a gente está fazendo tudo muito no automático, até mesmo se alimentando. A gente não vê o que a gente come, a gente só come, né? A gente não presta atenção na água que a gente toma. Então, para prevenir isso, começa no simples cuidado, no autocuidado, que a gente tem que se permitir, né? E como a Gi falou, depois que vira mãe, né, tem até um slogan que o pessoal brinca: "Nasce uma mãe, nasce uma culpa". E eu falo, é no plural, umas culpas, porque é sempre.
Então a gente não se permite, a gente faz tudo pelo filho, pelo marido, e se os pais ligam porque precisa da gente, a gente vai. Mas que hora que a gente tá fazendo pela gente? E no final da vida, gente, eu sei que é muito impactante falar isso, mas é você com você mesmo. Seus filhos vão crescer, vão seguir o caminho deles. Se Deus quiser, os pais da gente vão seguir a ordem biológica da vida, né? E a gente? Onde a gente fica nisso? Então a hora da gente olhar pra isso é, amor. Que reflexão, hein? É. E aí eu pego um gancho aí também, Bru, se você me permitir. Porque como a gente vai dar conta de todos esses papéis, né? Mãe, esposa, filha, colaboradora, irmã, se você não estiver bem, né? Então é a máxima da máscara de oxigênio do avião, né? Que a gente fala, não tem como eu cuidar do outro se eu primeiro não olhar para mim, se eu primeiro não cuidar de mim. Então, às vezes fica esse sentimento de culpa, né? Tô pensando só em mim, não é esse olhar, né? Mas para realmente eu cuidar e dar conta de todos esses papéis, eu preciso primeiro cuidar de mim. Então, eu concordo muito com a Fer, que é do autocuidado, né? E a semana passada a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre saúde mental, né? Como é que a gente faz? Como é que a gente previne, né, as doenças mentais aí, né? Começa pelo autocuidado, né? Então, parece coisa simples, mas é isso. É a alimentação, é o sono, é a atividade física, né? Então, isso me fortalece, porque os desafios da vida vão vir, meninas, né? Com E a gente certeza. precisa estar preparada, né? Porque uma pessoa fragilizada, a hora que a pancada vem, os desafios da vida vêm, né? A pessoa vai sentir mais ou menos, né? Então, esse autocuidado é fundamental, né? Eu estudei bastante, eu tive a oportunidade de estar no CONAR o ano passado, e um dos temas principais era sobre saúde mental. E todas as palestras falavam isso, como é que a gente previne? Uma vez que adoeceu, precisa buscar ajuda, né? De um psicólogo, de um psiquiatra, às vezes até de um médico, né? Porque às vezes tem a ver com questões hormonais, por exemplo, né? Uma nutricionista, falta de vitaminas, né? Mas para não adoecer é o autocuidado, né? Então passa pela alimentação, pelo sono e pela atividade física. Não tem como fugir da atividade física. Ai, é difícil colocar isso na nossa rotina, hein. Falo por mim, né, porque até hoje são várias tentativas. Segunda eu começo, e aí vai a segunda bem, vai a terça, a quarta eu já desisti. E sempre por quê? Priorizando os outros, né, priorizando, o olhar pela família ou pelo trabalho. "Não, tem que ficar até mais tarde", ou "Não, eu tenho que, sei lá, sair com o meu cachorrinho", e acabo me deixando de lado realmente. E esse clique é difícil, não é? Bruno, não é fácil. Eu não sou a pessoa mais animada da academia, né? Não sou fã, mas eu entendi que isso é importante, né, para que eu dê conta de todos esses papéis. E passa muito pela definição de prioridades, né? Você tem que entender o que que é prioridade na sua vida, né? Pegando essa reflexão super profunda que a Fer trouxe aqui, né? O que que é prioridade na sua vida? Porque em algum momento você vai ter que priorizar uma coisa em detrimento da outra, né? E pôr na balança o que que é mais importante para você. Naquele momento, pode ser que depois as suas prioridades mudem, né? Pode ser que as prioridades, elas podem mudar na sua vida, né? E tudo bem também reajustar a rota, né? Faz parte do nosso processo de evolução, de crescimento, né? Então, é ter esse olhar mesmo atento, né? O que que é prioridade, o que faz sentido para você, te traz felicidade. Aproveitando esse gancho que a Gi trouxe, né, da questão da atividade física. A gente imagina que atividade física tem que ser aquela coisa. Eu falo que as pessoas, principalmente nós mulheres, estamos em busca de um shape, Uhum. né? A gente Sim. quer muito a estética e a gente precisa entender que a estética vai vir como consequência. Então, o primeiro passo para você conseguir ter assiduidade numa atividade física é o autoconhecimento. O que que a Bruna gosta? O que que ela gosta de fazer? O que que é prazeroso? Porque o nosso cérebro funciona à base de compensação. E a nossa mente mente o tempo todo. Então a gente precisa se conhecer. Por exemplo, eu me encontro muito na caminhada, que é o momento que eu coloco um fone no ouvido e saio andando. Isso me faz bem, porque silencia um pouco a minha mente. Porque senão a gente está pensando no trabalho: será que eu fiz comida para o meu cachorrinho? Será que meu filho levou tal livro para a escola? Será que eu fiz isso? Então é o momento que eu me permito calçar um tênis e sair andando com o fone no ouvido. Então tem pessoa que se identifica na luta, porque é o momento que extravasa, né, que põe para fora. Tem pessoa que gosta da musculação, de pegar peso. Então eu acho que o autoconhecimento começa em você descobrir o que eu gosto.
Você conseguindo responder essa pergunta, você vai achar uma atividade física que seja prazerosa. E aí você vai conseguir dar continuidade ao processo de se comprometer. Vão ser 3 vezes por semana? Vão ser vão ser 5? Quantas vezes vão ser? Mas o principal, busquem se conhecer, busque ouvir o que o seu interior fala. O que que você quer? Quem é você? Né? Muitas vezes no consultório, quando eu estou atendendo, eu pergunto para a pessoa: quem é você? Pergunta É difícil, hein? difícil. A pessoa fala: ah, eu sou aquela que quer ver meu filho. Não, eu perguntei: quem é você? Ah, eu sou filha. Não, quem é você? Hum. Às vezes a gente até atrela a nossa vida profissional, né? Ah, eu sou a Uhum. Bruna, técnica de segurança. Exato, mas além, quem é você? Além de tudo isso, quem é você? O que o seu coração pede para você? A gente não para se ouvir. E isso é muito profundo, gente, porque achei muito interessante quando você falou assim: ah, como a gente percebe que a gente está adoecendo? A gente não percebe porque a gente não se escuta. Mas eu tenho amigas, né, que hoje são amigas, que já passaram por um processo de alta, mas que já trouxeram para mim: Fernanda, eu entro no banheiro para chorar. Vocês acham que uma pessoa que está emocionalmente bem vai entrar no banheiro para chorar? E aí eu brinquei agora com a Bruna, né, falando dessa questão da maternidade, que é importante a gente olhar para nossa vida profissional um pouquinho antes, porque quando vem a maternidade tudo fica muito intenso. Quando vem, assim, aquele compromisso, né, de ter aquela pessoinha, tudo fica muito intenso. E aí, mais uma vez, você se deixa para depois. Então, esse processo de autoconhecimento, o quanto antes a gente pode começar, é muito valioso. Sim. E esses sinais, Samantha, eles podem às vezes ser sutis, né? Como esse exemplo que a Fernanda trouxe, né? Quem vai ver essa pessoa chorando se ela não fala, né? Mas às vezes também não tem um sintoma ou um comportamento só, né? Às vezes ele vem de diversas formas, porque vai depender do momento e da patologia, enfim, do que a pessoa tem. Mas uma coisa muito característica, né, Fernanda, que é a mudança do comportamento, né? Então, por exemplo, uma pessoa muito alegre, muito extrovertida, né, que conversa com todo mundo, ela começa a ter o contrário, um comportamento oposto disso, né? De ficar reclusa, de não se socializar, de não querer sair mais, né? E os sinais sempre estão ali, mas a gente às vezes não tem esse olhar atento e cuidadoso, né? Mas os sinais eles aparecem. Então, às vezes pode ser inclusive sinais físicos também. A pessoa começa a adoecer muito, ficar com a resistência baixa, né? Então, pode aparecer através de comportamento ou através até de sintomas físicos realmente. Mas precisa ter esse olhar cuidadoso para o outro, porque senão vai passar desapercebido, né? No turbilhão do dia a dia, né? Ele pode passar e a gente fala, nossa, eu não havia prestado atenção nisso, mas eles estão lá. Com certeza. E trazendo tudo isso, né, é muito característico. Por exemplo, a pessoa que está desenvolvendo aí crise de pânico, ela não gosta do entardecer. Olha. E aí você coloca ela numa roda de conversa, ela começa a suar, né? Ela apresenta uma sudorese intensa nas mãos, às vezes desenvolve hiperidrose, que é aquele suor excessivo na mão que chega a incomodar a pessoa. São características de pânico e a gente não para acolher, para entender o porquê daquilo, né? Tá tudo tão frenético, tá tudo tão corrido, que a gente só vai vivendo, só vai empurrando aquilo, né? Só vai sobrevivendo, na verdade, não é nem vivendo. Então, esses sinais, como a gente trouxe, eles estão aí. E uma coisa muito importante nesse contexto, e principalmente dentro do mundo corporativo, a empatia pelo outro, porque às vezes a pessoa divide a mesma sala com você. Se você não tiver a delicadeza de todos os dias olhar para ela e desejar um bom dia, você não vai perceber se ela tá bem ou mal, né? É o mesmo caso dentro da tua casa. Se você não olha a sua criança, você não vai conseguir ver o que que ela tá passando na escola, né? Muitas vezes seu marido tá começando no processo depressivo, a gente não consegue olhar. E é importante demais a gente ter esse cuidado de falar bom dia, boa tarde, olhar nos olhos, né? Esses dias eu fui jantar com uma amiga e foi muito engraçado, porque nós chegamos no restaurante, gente, juro pra vocês, todo mundo estava no celular. As pessoas não se olharam, Uhum. todo mundo. E assim, desde aquela criança pequenininha, com 5 anos, que a mãe deu pra ela ficar quieta, até as pessoas mais velhas, as pessoas não se relacionam. Isso tá mascarando muito esses sintomas, né? A gente não consegue perceber nem em nós mesmos e nem nos outros. E quando você fala de celular, a gente traz à tona uma outra ferramenta que eu acho que interfere muito na nossa autoestima enquanto mulher, né? A busca do shape perfeito, aí você vai olhar para o Instagram, vai olhar para a rede social, e aí tem aquela amiga que posta aquela foto perfeita, né? Tá na pose certa dela, né?
ou aquela vida perfeita, e isso acho que impacta muito pra gente, né. O que vocês acham? Inclusive tem um estudo, né, falando exatamente disso, que as redes sociais elas aumentaram, né, contribuíram muito para o aumento dessa ansiedade e desse comparativo. Mas a gente precisa lembrar, meninas, né, o que que a gente coloca nas redes sociais? O que a gente tem de melhor, né? O dia que a gente tá super produzida para uma festa, com uma roupa nova, ninguém coloca lá o dia que a gente tá toda descabelada, fazendo uma faxina, por exemplo, né? Então, não se iludir com o que é aquilo que você vê, porque você entra no comparativo e fala: "Nossa, minha vida é muito ruim, né? Meus amigos, meus conhecidos viajam o tempo todo, estão em festa o tempo todo". Então a gente entra no comparativo, mas muito ilusório. Né, porque aquilo é o que tem de melhor, assim como você posta o seu melhor, o seu colega, seu amigo também. E aí a gente entra nesse comparativo Certo. muito ilusório, né, e aí realmente a busca não só pelo corpo perfeito, né, mas pelo marido perfeito, pelos filhos Pela perfeitos. família margarina, né. Família margarina. Mas é muito importante isso que a Gi trouxe, né. Na última imersão que eu fiz em São Paulo, que foi recente, a gente trouxe muito isso. A gente veio falando que não tem tempo, mas vocês já pararam para analisar o tempo que a gente gasta com a rede social, olhando a vida do outro, e uma vida que nem é real. Porque, gente, todo mundo passa perrengue. E se você, mais uma vez, agir, trouxe algo muito importante. Se você não sabe quem você é, se você não se fortalece, na hora que vem esse desafio, você está muito fragilizado para passar por ele. E todos nós passamos, né? Você vê aí que na própria mídia tem pessoas que são comediantes, como a Tata Werneck, que relatou recentemente das crises de pânico que ela tem. Ela não gosta que as pessoas toquem nela depois da pandemia, ela não gosta de sair em lugar que tem muitas pessoas. E é uma pessoa que você olha e você pensa que tá brincando o dia todo, tá sorrindo o dia todo. Então, assim, o tempo que a gente está perdendo nas redes sociais, a gente poderia estar gastando melhor em se conhecer, olhar pra gente, né? É uma regra que eu coloquei na minha casa, depois das 8 horas da noite não tem mais celular. Com isso, eu tô conseguindo ler 2 livros por mês. Por quê? A gente vai dormir por volta das 22 horas. Você consegue fazer uma boa leitura e descansar um pouco a mente. E enquanto ali o celular, até mesmo com o jogo de luz, né? Tudo estimula muito o nosso cérebro. E aí você não permite descansar e ter um sono de qualidade. Então, depois das 8 horas da noite, é o momento da casa já ir diminuindo um pouco aquela energia para que a gente possa dormir bem e no outro dia estar mais presente, né? Com mais energia, com mais motivação, sem tanta cobrança, porque senão a gente começa até a ser cruel com o nosso corpo, né? A gente começa a ver imperfeições, a gente começa a se cobrar e nada tá bom. Então, se a gente diminui um pouco essa influência negativa que a mídia, que esses celulares estão trazendo, a gente começa a ter um pouco mais de qualidade de vida. E vocês, meninas, o que estão fazendo para vocês? Ai, que pergunta Boa difícil. Eu comecei a bordar. Ah, maravilhoso, é Olha! terapêutico. Eu também percebi que eu ficava muito no celular e quando não era muito eu não conseguia mais prestar atenção em filme, em série, que eu colocava que eu adorava, e eu percebi que eu pegava o celular pra ver outra coisa e ponto, eu fazia isso. Aí eu comecei a trocar filme, tipo assim, inglês e espanhol, porque troquei por um em francês e em coreano, porque era coisa que eu precisava realmente prestar atenção pra entender o que estava acontecendo. Olha que maravilhoso, e com isso você já trabalhava outros É, idiomas, né? porque assim, eu percebi quando, tipo assim, tô em português, inglês, espanhol, eu sempre pegava o celular, eu ia atrás do celular. Assim, eu tô escutando, eu tô entendendo, mas eu posso dar uma olhada aqui no Instagram. Aí eu comecei a diminuir também, aí eu comecei a bordar, agora eu tô bordando à noite. Muito Legal. legal. Você, Bruno? Eu tenho que achar ainda meu hobby. A minha, como diz uma amiga minha, minha piscina de bolinha. Aí a gente até estava conversando essa semana passada, né? Qual que é a sua piscina de bolinha? Onde está essa sua válvula de escape? A gente tem começado a fazer grupos de amigas e pintando caneca, sabe? Achei super legal e realmente a gente traz a atenção plena para aquele momento, que aí deixa o celular de lado, você se dedica àquela arte, né? Mas, eu queria saber de vocês como que a gente pode se conhecer, que ferramentas a gente pode usar, se tem alguma ferramenta, né, se é estar nesse silêncio, nessa meditação. Processos terapêuticos ajudam muito, né? Por exemplo, eu até te convido aí um dia no consultório para a gente conversar e acessar aí o que está guardadinho no seu interior, que aí você vai descobrir o que realmente te dá prazer em fazer. E um exercício simples que a gente pode fazer para ir perdendo um pouco o vício pelo celular
é tentar sair de casa sem ele. Por exemplo, você vai caminhar, Vai dar uma Difícil. fadiga só de pensar. É difícil. você vai caminhar, deixa o celular em casa. Você vai fazer compra no supermercado, deixa o celular em casa. O primeiro momento é desesperador. Você se vê olhando na bolsa mais de 5 vezes e fica dentro do celular, né? É. E até mesmo o hábito de anotar, às vezes, a lista do supermercado no celular, porque a gente tá perdendo até o hábito da escrita, gente. Então, tenta fazer isso. Sai e deixa o celular em casa. Vocês vão ver que a gente começa a deixar ele um pouquinho de lado e isso faz muito bem para nossa cabeça. Mas os processos terapêuticos trazem aí grandes ferramentas de autoconhecimento, de olhar para si mesma, né? Tem alguns exercícios que a gente faz no consultório onde são bem impactantes, onde a gente faz você olhar para você e muitas vezes vem um choro embargado, vem sensações de percepção de falar, olha, eu deixei isso passar, vem coisas lá da infância que às vezes a gente não olhou. Então é um processo bem profundo que eu acho que vale muito a pena e que eu convido todos vocês a um dia se permitir passar por isso, para que a gente possa seguir o envelhecer com qualidade de vida. Que legal, hein? Tá com coragem, Sá? Vou tentar. Olhar pra dentro é É difícil, difícil, né? é difícil. Essa própria pergunta, quem é você? É Aí a difícil de gente fala assim, responder. é muito difícil responder, mas Uhum. deveria ser a pergunta que a gente deveria responder com facilidade, porque Facilidade. é sobre você, Hum. né? Mas é a falta do autoconhecimento mesmo, né? O que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz bem, né? O que não me faz bem, o que não me agrega, né? E aí, dentro dessas perguntas, a gente vai entendendo o que é prioridade. Sim. E ele falou, nossa, mas faço algo que eu nem gosto tanto, que não me agrega, então por que a gente está continuando fazendo, né? Então, isso também ajuda aí nessa administração do tempo, dessa gestão do tempo, que é sempre um desafio para nós, né? Recentemente, falando sobre isso, que é muito impactante, eu fiz um trabalho com um grupo de pessoas, né, de idosos que estão institucionalizados, né? O que é isso? Eles moram num abrigo. E aí, nessas entrevistas de acolher um por um, me doeu muito, porque eu atendi mulheres que eu perguntava, mas quem é você? Eu sou mãe da Beltrana, Ciclana, porque ela gostava disso quando ela era criança, a boneca dela era essa. Ela trazia referências de outra pessoa, por mais que seja da filha, ela não lembrava qual era a boneca preferida dela, entendeu? Conversei com uma outra, porque eu fui líder da minha religião, eu viajei para fora, eu ministrava cultos, tal. E de repente, quem é você no meio de tudo isso? Então a gente precisa se buscar no simples, para a gente conseguir ter aí um pouco mais de clareza do nosso processo de vida, né? Porque aqui é momentâneo. Sim. E a gente tem que aproveitar cada minuto que a gente tem aqui com bastante qualidade, porque o tempo vai passar e as coisas vão caminhar de outra forma. Então tem que ter o equilíbrio para a gente não se perder em meio a tantas coisas e tantas informações. Uma coisa que eu queria comentar, meninas, nesse processo de estudar um pouco mais sobre saúde mental, eu fiquei impactada com essa informação e sempre que eu posso agora eu divulgo, porque talvez ela possa ajudar outras pessoas também. Que é o nosso cérebro, ele não sabe, ele não identifica quando a gente está vendo uma novela, uma série, um filme, que aquilo é ficção, né? E é tão verdade que a gente passa por essas emoções, né, Fer? Então a gente está assistindo um filme, você se emociona, você sente dor, você sente raiva, você sente felicidade, né? Por quê? Porque o teu corpo está produzindo hormônios que geram essa sensação, né? Então, o quanto a gente também deve ser criterioso com aquilo que a gente consome, não só de alimento, né? Mas de música, de filmes, de vídeo, né? Porque você pode estar mandando coisa boa para o seu organismo, para sua mente, como você também pode não estar mandando coisas boas, né? E tá na minha lista aí um livro sobre porque o nosso corpo ele produz esses hormônios, né? É, vários deles que às vezes a gente vai buscar em outras terapias, de outras formas, mas o nosso corpo produz isso, né? Ele vai precisar dos estímulos certos, né? Então, o estímulo do abraço, o estímulo de dançar, por exemplo, pode provocar hormônios muito bons no nosso corpo. Mas cuidado com aquilo que a gente consome, não só de alimento e de bebida, mas também de filmes, própria música, né? Às vezes a gente está cantando uma música e fala, nossa, mas olha a letra disso, né? E a gente às vezes não para de novo, né, para entender e viver realmente aquele momento e prestar atenção no que a gente está mandando para o nosso organismo, para o nosso cérebro, para o nosso corpo, né, como um todo. É verdade. E achei tão legal essa informação quando você trouxe para nós e no nosso workshop,
que no encontro de amigas, né, eu perguntei assim: "Pessoal, qual foi a última vez que vocês abraçaram alguém?" E todo mundo ficou, né, que acho faz tempo, viu. E a questão do abraço que você trouxe, que traz tanto hormônio que vai deixar esse bem-estar e a gente não pratica uma coisa simples, né. É, o exercício físico, né, serotonina na veia, Uhum. né, e aí por isso que a gente fala tanto de exercício físico, porque, né, me corrija se eu estiver errada, Fer, mas assim, é altamente indicado, né, por pessoas com problemas mentais por isso, porque é essa sensação de bem-estar, né, de com consigo mesmo, porque o corpo está produzindo serotonina. E Que é um hormônio extremamente importante, né. A gente tem aí, como a Gi trouxe, diversos hormônios, tipo, na hora de dormir, nosso corpo precisa baixar o cortisol. E aí, se você vê um filme de guerra, a tua mente, seu cérebro, automaticamente ele entra no instinto de defesa. Então você está totalmente ligado, né. Quando você vai aí para as redes sociais e começa a ver a vida do outro, você está totalmente atento. Então hoje, a gente tem até exercícios muito simples para a gente trabalhar o nosso cérebro. Por exemplo, vocês não lembram hoje de manhã, todo mundo sabe que escovou os dentes. Amanhã, quem é destra, acorda e escova os dentes com a mão esquerda. E quem é canhoto, escova com a mão direita. O desafio para o nosso cérebro é tão grande que você consegue prestar atenção no que você está fazendo. Por uma questão de sobrevivência. O seu cérebro quer fazer aquilo. Então é muito legal. É o mesmo da atividade física. A gente vê quem come, né? A pessoa que começa a correr, ela começa com 5 quilômetros, ela quer 10, ela quer 15, ela tá sempre buscando mais por essa sensação de prazer que o nosso cérebro entende. A gente se desafia, né? Então é muito importante olhar para isso, porque a gente está consumindo. Porque isso é totalmente nocivo, né? Hoje, dentro dos hospitais, dentro de unidades de saúde, a gente fala muito das práticas integrativas, que são as PICs, que atualmente, né, foi reconhecida pelas grandes autoridades de saúde, inclusive o Ministério da Saúde. Nosso Ministério da Saúde incluiu 29 técnicas de prática integrativa dentro do SUS, porque conseguiu observar que um simples momento de você trabalhar aroma com uma pessoa que está passando por um tratamento de saúde intenso traz bem-estar, estimula hormônios do bem-estar que alivia esse tratamento. A gente trabalha muito com a questão, né, a gente fala da humanização, que eu nem sou muito, assim, a favor desse termo, porque eu falo que humanos nós já somos, né. é. A gente precisava só trabalhar mais esse nosso instinto. Mas essa questão do abraço é terapêutico. Vocês já viram tanto que é gostoso? Você chegar no lugar que você trabalha, encontrar as pessoas, bom dia, dar um abraço, né. É uma troca muito rica, que estimula aí também vários hormônios de bem-estar. Então isso que a Gi trouxe é muito real, a gente precisa estar atento ao que a gente está consumindo e atento ao que nós estamos fazendo para conseguir ter esse bem-estar, para estimular esses hormônios do bem, né, para as nossas células vibrar aí muita saúde. E o Fer, quando a gente fala de saudável, né, de doença, nem sempre não estar doente não significa que a gente não tenha nada, né, porque fala de saúde mental é aquilo que a gente não enxerga, né. E olhando para o nosso corpo, hoje se fala muito de saúde integrativa. E você pode explicar um pouquinho pra gente o que que é, como funciona, onde a gente pode buscar? É tão profundo isso, Bruna, né? Porque assim, se a gente pegar aí a definição de saúde, é o mais bem completo estar físico, emocional e social. Então, na verdade, a gente promover saúde é algo muito complexo, porque a gente tem que estar bem fisicamente, cuidando do nosso corpo, mentalmente, vigiando até os nossos pensamentos, e socialmente, porque aí entra o que a gente falou, o que que a gente está consumindo, o ambiente que a gente está frequentando, porque tudo isso também adoece. O que que nós da saúde integrativa acreditamos? Que nós precisamos buscar autoconhecimento, silenciar um pouco o nosso corpo para que nós não desenvolvamos doenças aí, principalmente nesse âmbito mental, né? Que é o que a gente está vendo. Então, a saúde integrativa, ela busca um todo. Eu não vou tratar a febre da Gi, como eu trataria a febre da Bruna, como eu trataria a febre de cada um, a gente consegue individualizar. Qual que é o contexto? Como você vive, né? É muito difícil eu tratar de saúde pensando que eu vou prescrever uma coisa para você, uma questão de bem-estar, que não vai estar dentro dos seus padrões, que você não vai conseguir fazer. Então é uma imersão. A saúde integrativa, ela acredita que nós somos um todo e somos seres individualizados, então a gente precisa ser visto de forma única e mergulhar mesmo dentro desse processo para ver o que te faz bem, qual é teu autoconhecimento. E depois que essa chavinha vira,
você consegue ter um domínio, assim, sobre a tua própria vida, sobre as suas ações e decisões, fantástico. Eu acho que é muito importante a gente vivenciar um pouco essas questões do autocuidado dentro da saúde integrativa. Legal. E aí, Samanta, gostou do nosso bate-papo? Gostei. Eu acho que agora o que fica pra gente é tentar aquela pergunta: "Quem sou eu? Quem é a Samanta?", pensar agora quem é a Bruna, Hum. e ver isso, esse autocuidado, começar a mudar algumas coisas durante o dia. E sabe o que é legal, Samantha? Quando a gente entra nesse processo de autocrescimento, de autocuidado também, tomar cuidado para não cair numa armadilha. É querer mudar tudo de uma vez. De uma vez, exato. Nossa, agora eu vou só comer saudável, eu vou fazer exercício todos os dias, né? E aí, de novo, é uma autocobrança. E aí é mais um checklist de atividades, né? Que você fala, é muito difícil dar conta, e aí quando a gente não dá, vem o sentimento da frustração, né? Então, eu vou falar minha experiência, o que funcionou para mim, realmente parcelar, né? Então, vamos minha nutricionista fala isso, vamos ajeitar essa comida, vamos, né, organizar isso primeiro. Depois a gente vai para o segundo passo, né? Então, comece com 2 dias de atividade física e depois você vai aumentando, né? Mas a gente já quer colocar lá, fazer atividade todos Semana os inteira, dias, É. né? Então, inserir isso na tua rotina de uma forma que você consiga mesmo, né? Então, comece diminuindo o doce, por exemplo, né? Uhum. Eu adoro doce, gente. Mas o açúcar, ele atua no mesmo lugar que a cocaína atua no cérebro. Por isso que a gente come um docinho hoje, amanhã no mesmo horário, o nosso corpo ele pede, só que ele pede em doses maiores, né? Porque é muito gostoso, ele dá a sensação de, né, de prazer. E aí são pequenas coisas. Então, eu vou dar o meu exemplo. Eu demorei um pouquinho para conseguir, mas eu consegui tirar o açúcar do café, né? Eu gosto muito de café. Mas eu sabia que aquela quantidade de açúcar não me fazia bem, né? E aí eu consegui tirar. Então são pequenas mudanças, né? É o tomar água, tem gente que não toma água, né? Para mim não é uma dificuldade, mas tem gente que tem essa dificuldade. Então começa a colocar metas lá, né? Não tomo nada, vou começar a tomar 1 litro por dia, 1,5 litro, e aumentando progressivamente esses desafios, né? Porque se tentar colocar tudo de uma vez, né? Metas muito arrojadas, a tendência de você falhar é muito grande, né? Então, passinho de cada vez, todo dia uma mudança. Imagina se a gente fizer uma mudança na nossa vida todos os dias. No final do ano são 365 É mudanças, verdade. né? Isso que você trouxe é fantástico, porque a gente sempre fala isso na consulta, metas alcançáveis, né? Porque se você coloca muita informação dentro do potinho, ele vai transbordar. E é o que acontece com a gente. Então, quando você falou, Sá, da questão de vou ficar com a pergunta, né? Quem sou eu? Sim. Eu vou te dar uma dica muito simples. Começa acordando e lembrando o que você fazia quando você era criança que te deixava feliz. Porque a criança, o que agrada a ela é o simples. A criança não precisa, tem até várias brincadeiras, né, que as mães fazem, que comprou ali para a criança um brinquedo extremamente mirabolado, e a criança gosta do quê? Da garrafa PET que faz barulho, da embalagem do presente, às vezes agrada mais a criança do que o próprio presente. Pôr em tirar a tampa. São coisas simples, e o olhar da criança sobre o mundo é um olhar curioso, é um olhar singelo. Então começa fazendo esse exercício. O que você fazia lá atrás que te deixava feliz? Na nossa era, né, a gente veio de uma época boa, não tinha tanto celular. Então a gente se permitia viver um pouco mais. Então descobre, olha para essa criança que está aqui dentro e fala assim: "Espera aí, o que que essa criança gostava de fazer?". Vocês vão ver que são pequenas coisas que vão mudar. Que legal. Profundo. Esse é bom para todo mundo que vai assistir também, para virar essa chavinha e começar a pensar sobre isso. Uhum. É aí uma dica preciosa que eu dou: acorde todos os dias de manhã, respira fundo, se permita ali fazer sua refeição com calma, nem que você tenha que acordar uns minutinhos mais cedo, e se pergunte: "O que fazia a minha criança feliz?". Vocês vão descobrir que tem muita coisa que dá para aproveitar e fazer de uma forma simples. Simplicidade, né. Giffer, pra gente fechar, vamos falar pro pessoal que tá ouvindo a gente aí, uma mensagem final. O que que vocês, diriam, né, pra mulherada, para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, para cuidar da nossa saúde, desse autocuidado? Aquele grão finado.
Olha, Bru, o que eu falaria, que eu ainda não falei aqui durante a nossa conversa, é o quanto a gente deveria ser mais grato, né? Grato pela nossa vida, pela nossa saúde. Eh, Quanto mais a gente pratica, né, esse ato de olhar mesmo, falar, poxa vida, essa é a minha vida, né? E aí por isso que é presente, né? É um presente a gente estar aqui. O futuro a gente não tem controle, o passado já passou, já foi, né? Então é falar, eu tenho o privilégio, né, de estar vivo, de ter uma família, de ter saúde, de ter amigos, né? Então eu acredito que o autocuidado também, né, a gente já falou várias coisas, de alimentação, do sono, da atividade física, mas também passa pela gratidão, né? A gente vê os olhos de acordo com os nossos filtros, né? Então, se esse filtro estiver sujo, a gente começa a ver o mundo borrado, embaçado, né? Então, esses filtros também nos ajudam a ter um olhar generoso para o outro, para a vida, para a gente mesmo, né? Sim, Então, acho que gratidão. legal. Você Fer. Se eu pudesse agora conversar com todo o pessoal que está aí nos assistindo, a dica que eu deixaria é: mulher, não se cobre tanto. Olha para você, olha para sua vida, o que que você quer mudar, né? Não tá no outro, tá em nós. E a gente tem esse poder, né? A gente consegue fazer aí mudanças que são significativas. Então, menos cobrança, mais percepções, acesse aí o que está aqui dentro, silenciando um pouco a mente, que as mudanças vêm de forma genuína. Essa seria a mensagem que eu deixaria para todos que estão nos assistindo. Uma mensagem. Né? Agora fica o convite para o pessoal que está nos ouvindo aí, nos assistindo. Qual que vai ser a piscina de bolinha de vocês? Qual vai ser esse hobby, né? Exato. Se descobrir e não se cobrar tanto e praticar gratidão, né? Então, muito obrigada, pessoal, por Obrigada. vocês. Obrigada mesmo por Obrigada. estarem aqui compartilhando tantas dicas simples, né? Sim. Que dá pra gente colocar no nosso dia a dia e sair assim como uma mulher mais forte e entender que o autocuidado, ele não é egoísmo, mas Não. ele é necessário, né? Com certeza. Exato. Obrigada, pessoal. E Obrigada. até o próximo Obrigada. Safety Pod. Foi muito bom, meninas. Muito Obrigada, obrigada. meninas.